Olá, amigos, seguidores da Rádio TV SEAC de Bauru e também do Grupo Aulas da Vida. Uma boa noite a todos. O Grupo Aulas da Vida teve como tema para o mês de julho falar sobre o respeito. E hoje eu, Amália, vou falar com vocês sobre o que é respeitar a si mesmo. Antes, eu convido a todos a me acompanharem numa pequena oração. Deus, nosso Pai, Jesus, amigo querido, estamos aqui mais uma vez para falar do vosso Evangelho e dos conceitos da doutrina espírita, trazendo para os nossos dias as suas lições de amor e misericórdia. Peço neste momento, Jesus, que possas abençoar a todos os nossos ouvintes, a toda a sua família e a mim que falo. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. Respeito a si mesmo. Mas o que é respeito a si mesmo? Pelos dicionários, é ter a certeza de que temos os mesmos direitos que os outros, os direitos básicos, e reconhecer que somos dignos de ser amados e levados em consideração, e tratar a nós mesmos com amor e compaixão. O segundo, o Evangelho do Espírita, o capítulo 17 fala sobre sede perfeitos. E a lição, o homem de bem, diz o seguinte, que o homem de bem é aquele que respeita nos outros todas as suas opiniões sinceras e não lançam reprovação àqueles que não pensam como ele e respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Então, o homem de bem é aquele que compreende e respeita a opinião dos outros, e eles não lançam reprovação se aquelas opiniões não forem como as deles, e porque ele respeita o ser humano em todas as suas atividades, pelos direitos que ele tem, como ele também tem, né? Como gostaria que os seus direitos fossem respeitados. Então, eu respeito o outro e o outro também deve me respeitar. Quando ouvimos a expressão respeitar a si mesmo, nos dá a ideia de autoestima ou que temos que impor os limites. Bom, essas são duas características muito importantes, muito importantes. Entretanto, no Espiritismo, o respeito por si mesmo vai muito mais além e nos ensina que nós somos espíritos imortais criados por Deus para alcançar a perfeição por meio de sucessivas experiências reencarnatórias. Quer dizer, nós renasceremos na Terra ou em outro planeta, nós não sabemos quantas vezes forem necessárias, até alcançarmos a verdadeira perfeição. Jesus ensinou o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso que nós aprendemos. Contudo, para amar verdadeiramente o nosso próximo, é preciso aprender a amar e respeitar a nós mesmos. Não se trata de egoísmo, não se trata de orgulho ou de vaidade. Pelo contrário, é reconhecer que nós somos guardiões da vida que Deus nos concedeu aqui na Terra. E por isso nós temos que zelar e cuidar dessa vida, desse corpo físico, e também vigiar a nossa mente. Como andam os nossos pensamentos, como andam as nossas atitudes, como andam os nossos sentimentos.
é um dever para todos nós. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta aos cidadãos de Corinto, os cristãos, que ele tinha fundado uma igreja em Corinto, né? Tinha convertido muitas pessoas ao cristianismo. E ele fica preocupado porque ele recebe notícias de que algum daqueles cristãos, eles ainda estavam presos aquelas oferendas, sacrifícios aos deuses pagãos. E queriam introduzir isso na igreja de Corinto. E Paulo, muito atencioso com aquele povo, né, que ele justamente combatia tudo aquilo, que a crença era num Deus único, ele então escreve sua primeira carta aos coríntios, cidadãos de Corinto. E ele diz no versículo 3, 16 e 17, palavras muito importantes, que nós devemos assimilá-las para o nosso dia a dia. Olha o que ele diz. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Meu Deus, que palavras maravilhosas que abrem a nossa mente para o respeito a nós mesmos. Se o nosso corpo é santo, se o nosso corpo é a morada de Deus, por que ainda nós o desrespeitamos tanto como nós fazemos? Com atitudes e pensamentos perversos, palavras de maldição, vícios degradantes, a gula, a ambição desmedida, sem contar o orgulho, a vaidade, sem contar, principalmente, o menosprezo que nós temos por nós mesmos. Porque aquele que é propenso a tais atitudes, ele não ama a si mesmo. Ele não quer o bem do seu corpo. E nós vamos responder por isso com toda certeza. Porque respeitar a si mesmo é reconhecer o próprio valor espiritual que nós temos. Nós fomos criados por Deus. Nós temos uma parcelinha dessa divindade em nós. Infelizmente, muitas pessoas vivem se diminuindo e acreditando que não são capazes de fazer muitas coisas, ou que seus erros do passado não lhe dão o direito de ser respeitado e ser feliz. Muitas pessoas assimilam esses conceitos errados que outros tentaram impor, mas não é assim. Deus, nosso Pai, é misericordioso. E a doutrina espírita nos ensina que nós erramos, que todos nós erramos, todos nós, porque ainda somos espíritos em aprendizado. Quem está aqui na Terra ainda não é perfeito. O único perfeito que veio, vocês sabem quem foi e o que fizeram com ele. Porém, Deus jamais condena eternamente o Filho seu pelos seus erros. Pode acreditar no que eu estou falando, pelas suas faltas. Mas Deus sempre dá uma chance, dá uma nova oportunidade de recomeço, preparando um plano novo para nós. Se o plano A não deu certo, vai ter um plano B. E o que é melhor disso tudo, ele nos dá o apoio para
que a gente não falhe. Olha a bondade e a misericórdia de nosso Pai. Não podemos esquecer disso. Deus é amor. Mas nós devemos lembrar que nós temos um tesouro muito grande, que é a nossa dignidade pessoal. E ela nos alerta para abrir os olhos, tanto da mente quanto da alma, e perguntar: será que eu estou me fazendo respeitar? Nós devemos respeitar a nós mesmos, sim, mas será que os outros estão me respeitando? Muitas pessoas confundem bondade com submissão. Ajudar é uma virtude e devemos, sim, sempre ajudar, mas permitir abusos, humilhações ou desrespeito não é bondade, não é caridade, de jeito nenhum. Jesus sempre ensinou e agiu com amor e com muita firmeza daquilo que ele dizia. Ele nunca abriu mão da verdade que ele pregou, nunca. E sempre mostrou essa firmeza em seus atos, em suas atitudes, em suas palavras, principalmente diante da injustiça e da hipocrisia, que isso sempre existiu. Então, um ponto essencial que nós devemos aprender é estabelecer limites, sim. Você respeitar o limite do outro e o outro respeitar o seu limite. E o espírita tem esse dever para consigo mesmo. Nós podemos sim agir com bondade, devemos agir com bondade sempre, porém sem perder a nossa dignidade. E jamais negociar os valores morais que nós temos. Porque muitas vezes nós somos pressionados a agir contra a nossa consciência para agradar outras pessoas. Ou então pela ambição de obter vantagens materiais. Nós fazemos isso ainda. E o espírita deve lembrar que a verdadeira riqueza está nas conquistas que o nosso espírito faz. Pois os ganhos materiais são passageiros. E nós não levamos os ganhos materiais para o outro lado. Então nós temos que ter o quê? Agir da maneira mais correta possível, porque uma consciência tranquila vale mais do que milhões de benefícios que são passageiros. Ao longo da existência, meus amigos e minhas amigas, a gente vai cair muito, a gente vai errar muito. A gente ainda não tem essa perfeição que gostaríamos de possuí-la. Mas o importante não é tanto o erro. O importante, caiu, é você se levantar, é você se conscientizar e falar com o nosso Pai que você quer uma nova chance e recomeçar novamente. Aprendendo tudo novamente, não é assim? E perseverar no bem. O bem é que nos ajuda a conquistar a perfeição. Bem, quando eu digo esse amor que nós devemos ter por nós mesmos, ele está muito ligado, esse respeito a si mesmo, à autoestima. Porque aquele que tem uma baixa autoestima, ele
não se importa com ele mesmo. E às vezes as pessoas passam a vida inteira sem se dar o devido respeito e amor que ela merece. Por quê? Ou então fazendo coisas diferentes daquilo que ela gostaria de fazer. Nós temos que lembrar que, enquanto crianças, nós assimilamos os comportamentos de nossos pais, da nossa família, dos nossos amigos, enquanto estávamos ainda na escola, dos professores. Nós absorvemos esses comportamentos e vamos incorporá-los à nossa personalidade. E se tais comportamentos forem bons, é claro que nós seremos adultos responsáveis, adultos honestos, seguros, bondosos, com dignidade. E vamos sempre respeitar o nosso próximo e a nós mesmos. E vamos exigir o respeito por nós mesmos. Mas, se nós começamos assim a fazer coisas diferentes daquilo que nós gostaríamos, nós estamos sendo levados pela opinião de outros. E se você tomar um lado desse, não vai ser aproveitável para você em momento nenhum. Veja bem, nós já assimilamos esses comportamentos daqueles que nos educaram. Mas nós já trazemos também uma bagagem de vida anterior. E nós vamos somar aquilo que nós já temos com essas novas conquistas, que nem sempre são conquistas, né? Mas aí, usando o seu livre-arbítrio, você vai planejar o seu destino. Nós fazemos o nosso destino. É assim? Você vai criar suas próprias metas e vai caminhar o seu caminho firmemente e com resolução, se forem comportamentos saudáveis. Porque se não forem, aí não vai dar coisa boa. Veja bem, que às vezes, de acordo com os comportamentos que nós assimilamos, diante de algumas situações cujos resultados não serão os melhores, é muito cômodo você culpar o outro. Sim, você não tem responsabilidade pelo seu fracasso, mas foi o outro. Olha só o que o ser humano faz. Eu posso dizer que, principalmente numa desilusão amorosa, num casamento, né? Onde dá muito isso, né? O cônjuge sempre culpa o outro. Nunca é ele o autor da façanha. Isso em várias situações da vida, não é só no casamento, não. Então, não seria melhor, mais honrado, que nós assumíssemos a responsabilidade dessa situação que nós criamos? Não seria mais honesto mesmo? Porque você vai demonstrar o quê? Que você respeita o outro e porque você também se respeita. Mas a gente não faz isso. A maioria. Sabe o que nós costumamos fazer? É terceirizar. Terceirizar. Sim, a nossa culpa. Não, o culpado foi você, não foi eu. É assim que nós fazemos. E não queremos nos responsabilizar diante de atitudes erradas. Ou então, por quê? Aí vem o medo, cai a ficha, né? De sermos expostos à opinião pública. Ou então revelar que temos um caráter frágil, duvidoso e preguiçoso.
como diz um ditado antigo, por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento, não é assim que nós falamos? Tem uma aparência, temos uma aparência de cidadãos honrados, mas no fundo não é nada disso, e nós terceirizamos a culpa para que ninguém descubra que somos assim. Olha, há pessoas mesmo que dominam o outro e deixa a coisa rolar. Agora, quem se deixa dominar, que é o perigo, né? Allan Kardec, pensando nisso, pergunta aos espíritos da codificação na questão 932. Olha a pergunta. Por que no mundo os maus tão frequentemente superam os bons em influência? Quer dizer, uma mente maldosa, ela usa de todos os subterfúgios para influenciar a mente daquele que não tem tanto conhecimento, daquele que às vezes tem culpa e se deixa levar. E Kardec pergunta, por que frequentemente? Isso não é caso isolado, isso acontece toda hora. Olha o que os espíritos superiores respondem. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, os dominarão. Porque muitas pessoas ainda ficam nessa. Eu não vou denunciar porque a pessoa é uma pessoa bem vista pela sociedade, ninguém vai acreditar, né? Vai achar que sou eu mesmo, e eu não quero fazer essa maldade com ninguém. Isso não está certo. Que todo ser humano deve lutar pelos seus direitos. Não se esqueçam disso nunca. Todo ser humano deve lutar pelos seus direitos. Se os bons são tímidos, acho que quando chegar a hora que os bons se erguerem um pouco mais a sua voz para lutar pelos seus direitos, não vai deixar mais ninguém dominá-los. Pode ter certeza disso. Pois bem, Amália, você está falando do respeito a si mesmo e você está falando também o que fazer com que você seja respeitado. Então, e como aprender a respeitar a nós mesmos? Como aprender a impor, vamos dizer, impor não, como aprender a que sejamos respeitados pelos outros? Por que eu não sou respeitada pelos outros? Podemos fazer essa pergunta. Vejamos. Nós só podemos dar daquilo que temos. Se eu não me respeito, quem me respeitará? Mas eu preparei algumas sugestões, algumas atitudes que podem nos ajudar a ser mais respeitado e a respeitar a nós mesmos. Vejamos. Exercitar o autoconhecimento. Você tendo um conhecimento bom, você vai aprender o quê? A reconhecer que você é imperfeito, sim, né? Reconhecer que você tem suas imperfeições, porque você é ainda um espírito que está caminhando para a perfeição. E vai também não se entregar aos excessos da culpa. Porque eu sou imperfeito, então eu não mereço nada. Não, não é bem assim que funciona. Você vai sim assumir a responsabilidade pelos atos que você cometeu. E trabalhar incansavelmente, diariamente, para repará-los. É isso que nós devemos fazer. Você, quando agir assim, você vai ser respeitado.
vigiar os pensamentos. Nós somos responsáveis pela boa ou má qualidade dos nossos pensamentos. Tudo aquilo que nós emitimos. Por quê? Pensamentos negativos como ódio, inveja, vingança, mágoa, o pessimismo criam sofrimentos em nós. Não tenham dúvida disso, viu? Você está sintonizando com pensamentos iguais ao seu que vai acumular em você. Show pensamento ruim. Cuidar do corpo físico. Bom, Paulo já nos ensina que o nosso corpo é o templo de Deus e que é um instrumento precioso para a nossa evolução terrena. Nós vamos usá-lo aqui na Terra. Deus nos deu para usá-lo aqui na Terra. Esse corpo não vai para o lado de lá, vai só o espírito, nós sabemos disso. Mas aqui nós temos que aprender a usá-lo. Sim, aprender as lições da vida material com esse corpo. Por quê? Eu vou saber, se eu usar da gula, comer demais, vai me fazer mal? Não, meu corpo não precisa de tanta comida. Se eu começar a ter vícios, não cuidar da alimentação, isso só vai trazer malefícios. E nós temos que preservar a saúde. É responsabilidade nossa. Deus um dia vai nos perguntar o que você fez com aquele corpo que eu te dei. E a gente só ingere lixos, né? Maus pensamentos. Nós não achamos tempo para o lazer que a gente precisa. Para o culto a Deus, nosso Pai. Só pensamos às vezes em trabalhar e não temos aquele equilíbrio de ter o descanso também. Isso é um dever, minhas amigas e meus amigos, você cuidar da matéria física também. Não é vaidade. Não é vaidade o que eu estou falando. Comer bem, alimentação saudável, comer bem é isso, viu? Alimentação saudável. Dormir, um sono bom, onde você vai recuperar suas energias, ter pensamentos positivos, ter alegria na vida. Perdoar a si mesmo. Olha, essa sugestão aqui, a gente vai cansar de falar nela, mas não vou cansar não, viu? Vocês talvez cansem de ouvir, porque muitas pessoas carregam culpa durante anos e anos, recordando escolhas equivocadas, palavras que foram ditas, oportunidades perdidas. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Olha, o arrependimento sincero é importante, a gente sabe disso, mas permanecer preso ao passado, não. Isso só atrasa o nosso progresso, o nosso futuro. Então trate de reparar logo o que você já fez, porque você se liberta daquilo, porque será a chave da nossa renovação. Valorizar o tempo. Sim, valorizar o tempo. Cada dia é uma oportunidade valiosa que nós temos de evoluir um pouco mais. Não deixar para amanhã a reconciliação com alguém, a oração que te faz bem, ou então a prática do bem. Não deixa essas coisas para amanhã, o que você pode fazer ainda hoje. Olhar para nós mesmos com equilíbrio. Sim,
O ser humano atualmente está precisando desse equilíbrio, mas muito mesmo, viu? Olha para dentro de você sem orgulho, sem vaidade. Sim, deixa isso para lá. Mas também sem desprezo e sem se desvalorizar. Nós temos que nos dar o justo valor, nem de mais nem de menos. Nós somos, lembrem-se disso, nós somos espíritos em construção, somos destinados à felicidade e à perfeição, e cada passo que nós dermos em direção da perfeição, isto representa uma vitória muito grande para nós aqui na Terra. Estudar a doutrina espírita. O estudo da doutrina espírita, amparado pelo Evangelho de Jesus, que nos dá o entendimento das leis divinas, que vai nos ensinar a cultivar a honestidade, a humildade, a paciência e a caridade. Nós precisamos disso, desses conhecimentos. Todo ser humano precisa desses conhecimentos, principalmente aqueles que se dizem cristãos. O recurso da oração, pessoal. Deus deixou esse recurso para todos nós. Fazer esse elo de ligação, essa ponte de ligação com Jesus e com o nosso Pai Maior. Porque quando oramos, nós fortalecemos essa ligação com Deus e Jesus e achamos forças para vencer as tentações, o desânimo e renovar as nossas esperanças. Isso tudo dentro da oração. Coisa linda, né? Olha, na visão espírita, respeitar a si mesmo é reconhecer a própria dignidade como filhos de Deus. É cuidar, vamos dar um lembrete aí do que eu já falei, viu? É cuidar do corpo e da alma, vigiar os nossos pensamentos e nossos sentimentos, corrigir os nossos próprios erros, preservar nossos valores morais, a nossa dignidade e buscar constantemente a nossa reforma íntima. Isso foi o que nós estudamos hoje. E quando agirmos dessa maneira, é claro que nós seremos mais capazes de respeitar o nosso próximo, amar a Deus e a Jesus, porque assim estaremos cumprindo o grande ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não foi isso que Jesus nos pediu? Para encerrar, eu vou contar um pequeno conto espírita, né? Que há muito tempo eu li num livro espírita e me veio à mente quando estava preparando esta palestra. Certo dia, um rapaz chamado André, preocupado com a vida que estava levando, e a sua conduta não estava lá muito boa, não. Mas André fora educado num lar espírita cristão. E ele um dia, meditando, chegou à conclusão de que ele já tinha errado muito. Então ele resolve procurar o atendimento fraterno que todo centro espírita tem. Você conversa com uma pessoa, expõe o seu problema e você tem um aconselhamento. E ele vai em busca, talvez, daquele centro que ele frequentava quando criança, né? Que certamente, se era um lar cristão, a mãe o levava aos domingos na evangelização cristã. E ele vai até esse centro e procura
uma pessoa muito antiga que fazia atendimento fraterno naquele centro, que era o senhor Euclides. O senhor Euclides, então, o atende muito bem, era uma pessoa muito bondosa, muito paciente, e ele expõe tudo aquilo que ele via fazendo e que ele sentia que não estava certo. O senhor Euclides, ouvindo, pacientemente, levantou-se. Antes de levantar-se, perdão, estou pulando, o rapaz, André, lhe disse: ai, seu Euclides, eu erro tanto, acho que Deus deve estar muito decepcionado comigo. Seu Euclides, ouvindo aquilo, foi até um armário que estava próximo e lá tinha algumas sementes. E ele pegou uma daquelas sementes e pôs na mão de André. E lhe pergunta: André, o que você vê? Apenas uma semente, seu Euclides. E seu Euclides então lhe responde: André, é apenas uma semente mesmo, mas dentro dela existe uma árvore inteira, esperando o tempo certo para crescer. Assim também é o espírito. Deus não olha apenas para o que você é hoje, mas para aquilo que você um dia poderá se tornar. André abaixou a sua cabeça emocionado e entendeu a lição. Mas ainda perguntou a Euclides: mas como posso respeitar a mim mesmo depois de tantos erros? Ele tinha culpa, estava arrependido, mas ele tinha culpa ainda. E aquele senhor bondoso, experiente de ouvir tantas histórias, responde a ele: respeitar a si mesmo, André, não é você acreditar que já é perfeito, é reconhecer que você é um filho de Deus, criado para evoluir. Você está nesse processo de evolução, ainda não acabou. Quem se respeita não alimenta culpa sem fim e nem desiste de si mesmo. André estava desanimado. Aprende com os erros, pede perdão quando necessário e repara o mal que fez e segue adiante. Naquele dia, André foi para casa pensativo, emocionado, lembrando as lições que o senhor Euclides lhe havia dado. E chegou em casa com aquela sementinha, Falou: eu vou plantá-la. E plantou aquela semente e cuidava dela, regava, todos os dias. E quando ele ia cuidar da sua plantinha, ele sempre lembrava das palavras do bondoso Euclides, que lhe disse naquela época que a alma, como aquela plantinha, também precisava de cuidados, que a alma dele precisava de cuidados, precisava de paciência e perseverança. E eu costumo dizer que muitas vezes nós temos que ter paciência conosco mesmo, não é com o outro, é conosco mesmo. Bem, com o passar dos anos, é claro, a pequena semente tornou-se uma árvore forte, bonita. E André compreendeu que o verdadeiro respeito por si mesmo consistia em quê? Em cultivar todos os dias a luz que Deus colocou em nosso coração,
que não deixasse ela apagar. Essa luz que cada um de nós a possui. E essa luz nós temos que fazer, assim, muito esforço para a gente cada vez aumentá-la mais, esparramá-la entre todos. Moral da história. Assim como uma sementinha daquela, né? Precisa de tempo para florescer, o espírito também necessita de amor, de tempo, de disciplina, de perseverança para evoluir. Respeitar a si mesmo é acreditar em nosso próprio potencial de transformação. E nunca desistir de praticar o bem. Bem, meus amigos, minhas amigas, eu vou deixar com vocês uma reflexão para este final de semana, viu? Vamos fazer uma reflexão? Deixo aí com vocês essa pergunta. Tenho me respeitado com o mesmo cuidado que Deus demonstra ao nunca desistir de mim? Quer dizer, Deus nunca desiste de mim e de vocês. Será que eu tenho me respeitado? Como Deus me respeita e não desiste de mim? Responda essa questão aí em seu coração, em sua mente. E vamos daqui para frente nos fazer respeitar mais um pouquinho e nos respeitar também, cuidando da nossa alma e do nosso corpo físico. Queridos amigos, queridas amigas, fica aí a mensagem do Grupo Aulas da Vida para o dia de hoje. E na próxima quinta-feira, às 20 horas, estaremos novamente aqui com vocês, pelas nossas emissoras, Rádio e TV SEAC de Bauru e também o Facebook e o YouTube. Pode nos sintonizar que nós estaremos lá. Fiquem todos na paz de Jesus.